todas as pessoas que encontramos durante a encarnação já estava programado na espiritualidade? Se nós pararmos para pensar que tudo é uma programação, a resposta lógica seria sim, né? A programação existe. Mas nós precisamos entender que nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Eu acho que esse é o ponto primordial, assim. E com uma cópia perfeita, a gente pode ver o que ocorre conosco nos momentos que nós planejamos coisas. Então, às vezes, nós temos o planejamento e a gente vai fazer o nosso planejamento e as coisas ocorrem um pouco diferente do que havíamos planejado. Alguma pessoa não pôde estar, que era para estar, e aí veio outra no lugar. Então, acredito, né, seriamente, que nós temos tarefas a serem realizadas. Então, aqueles familiares mais próximos, né, estes sim estão na programação para estar junto conosco. Muitas vezes um esposo, né, ou a programação dos filhos, ou esposa, sim. Mas nem todo mundo que passa na nossa vida era programado, né? Porque senão a gente pensa dia, hora e local, tudo acertado. Então a gente não tem livre-arbítrio. Então a gente é comandado. E isso não é uma verdade, né? Então, existe aqueles contatos que se dá, né, pela primeira vez e tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, existe aqueles que chegam e aqueles que haviam sim uma programação. Esses da programação é com quem nós devemos trabalhar. E trabalhar, entendam, principalmente aqueles que nós não gostamos, aqueles que nós temos ainda conflitos. Estes, em primeiro lugar. Muito bem respondido, Jordi. Eu acredito muito, né, em termos de a espiritualidade tentar aumentar a nossa probabilidade de aumentar, né? Eles tentam aumentar a nossa probabilidade de conseguir realizar certa tarefa. Então, se certa pessoa está realizando aquela tarefa com a gente, pode ser que está pensado a presença daquela pessoa, né? Mas eu não acho que programado seria tão rígido assim, igual a gente imagina, né? Não é como se fosse uma maneira deles prenderem a nossa decisão, né? A gente começa, às vezes, mesmo pelos filhos, né? Que às vezes estão programados, por exemplo, para um casal, não sei, por exemplo, 3 filhos, né? E eles resolvem que não, ou eles resolvem ter filho antes da hora, ou eles resolvem que vão adotar em vez de ter filhos naturais, né? Por aí vai. E tudo bem, né? Isso tudo faz parte da nossa parte na vida, né? De tomar decisões, de sermos co-criadores, né? Só que às vezes a gente co-cria umas coisas meio cabulosas pra gente mesmo. É, tem um ditado que diz, né, que com o andar da carruagem as melancias se arrumam. E às vezes eu chego a pensar que a nossa reencarnação, a nossa vida reencarnatória é assim também. Se tem ali, se está tudo ali, mas ela vai se ajustando conforme o movimento, né? É isso aí. A Cristiane Ataídes também fez uma pergunta para o mentor que acho que devemos tentar responder. É normal, quando decidimos nos melhorar e buscar espiritualidade, as provas ficarem mais tensas? Se na hora da prova nós pedirmos ajuda para vocês, né, porque a pergunta era para os mentores, nesse momento vocês nos ouvem? Minha querida irmã, essa pergunta eu fiz muito para o Equinaz já, então eu sei a resposta que ele daria, né? Bem, é uma falsa ilusão essa de que quando nós começamos a estudar espiritualidade, os problemas aumentam. É uma falsa ilusão. Os problemas são os mesmos. Acontece que agora nós enxergamos eles. Antes, nós só apanhávamos deles. É isso que o mentor me disse. Então, quando a gente começa a estudar e que a gente começa a ampliar a nossa visão de conhecimentos, nós percebemos as coisas com mais clareza. Então, a gente vê a situação. Antes, nós
apanharíamos da mesma forma, passaríamos pelas mesmas provações, porque o conhecimento não aumenta as nossas provações. O conhecimento aumenta as nossas responsabilidades nas decisões. Veja que são situações muito bem distintas, muito bem separadas uma da outra. Conhecimento, responsabilidade, né? E ignorância, apanha sem saber. Mais ou menos assim, sendo muito, muito específico. E nos momentos que nós mais estamos em provações, é o momento que eles mais próximos estão de nós. É o momento que mais próximo. Por quê? Porque a gente precisa muito da nossa intuição. O que acontece nestes momentos, que traz a sensação inversa, é que nós repelimos eles. Eles tentam se aproximar para nos ajudar e nós nos revoltamos. Diante dos conflitos, nós nos revoltamos. E por nos revoltar pelos conflitos, automaticamente a gente acaba tirando eles de perto de nós, afastando de perto de nós. É porque nós não queremos saber deles, porque eles não nos cuidaram, é mais ou menos isso. Então a gente repele eles, mas eles estão muito próximos de nós. Talvez, Jordalei, o que possa aumentar é a resistência daqueles que estão em volta, né? Porque são os nossos cúmplices, né? As nossas companhias naquela ação, né? Por exemplo, se a gente tem uma turma que gosta de sair para beber, de repente a gente vira para a turma e fala assim: ah, não, agora eu tô noutra, eu não vou sair com vocês, né? O que eles vão fazer? Eles vão tentar insistir, convidar de novo, ir na minha casa e tentar que eu continue com o comportamento anterior, né? Mas não é porque os problemas aumentaram. Exatamente. Muito bem. E a pergunta de Noah 76. Por que algumas pessoas nascem ou ficam durante a vida sem suas famílias de alma? Seria uma oportunidade de aprender com a solidão? Noah, eu não entendo o que é família de alma, tá? Eu não entendo isso, né? Mesmo, não entendo. Mas pensando numa resposta, a gente imagina diretamente aqueles familiares nossos que já desencarnaram ou que reencarnaram aqui, então a gente ficaria próximo. Bem, familiares de alma, todos os espíritos são. Todos, 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 porque somos filhos do mesmo Criador. Então nós somos irmãos, todos irmãos, né? Então, por isso que eu falei, eu não entendo essa terminologia, porque em termos espirituais nós somos todos irmãos. Agora, nós tivemos muitas reencarnações, né? Desde a primeira encarnação aqui na Terra, nós tivemos muitas reencarnações. E nestas, muitos familiares, mas muitos mesmos. Ou amigos que transformaram, que ganharam em nós a confiança e um sentimento muito grande de parceria, de família, de tudo, nesse conceito familiar que nós conhecemos aqui. Mas existe ainda um conceito que a espiritualidade nos ensina e nos explica, que muitas vezes reencarnações ocorrem em locais, como que é o termo? Hostis que eles usam. Reencarnações em ambientes hostis. Geralmente, isso provém pós um suicídio. Porque o espírito convivendo junto com aqueles que lhe foram caro, não venceu a prova. Então, numa outra prova, ele vai precisar estar num ambiente onde ele terá que ter mais provações. E mais provações quer dizer também fazer novas amizades, para que nesse esforço de estreitar novos laços, a prova do suicídio não ocorra ou seja vencida.